Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15 de Atos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. A questão da circuncisão era um motivo de grandes embates e debates, e as pessoas quase brigavam por causa disso, ou aliás, brigavam por causa disso. Porque para o judeu, principalmente o mais ortodoxo, a circuncisão é uma questão de honra, de autoidentificação. E, naquele momento que o cristianismo vinha nascendo, criou-se o problema. Mas como convencer aos gentios de circuncidarem? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda entre eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, eles saíam de Antioquia para ir para Jerusalém, e ao longo do caminho eles iam fazendo as pregações e convencendo e convertendo as pessoas. Então foi Paulo, Barnabé e mais alguns outros irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram grandes coisas Deus tinha feito com eles. E ali, naquele momento, eles se reuniam para contar as conquistas que cada um tinha tido. Isso é importante. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circundá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Para ser admitido como cristão, do ponto de vista daquelas pessoas, principalmente dos fariseus, tinha que circuncidar e guardar a lei de Moisés, senão não poderia ser. E aí vêm os grandes embates. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E para a gente é uma coisa tão simples, quem quer, quem não quer, não quer, mas para eles era ponto de honra, ponto fundamental, e gastavam horas em debates, em reuniões, para decidir o assunto. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro fala da experiência que ele teve na casa do centurião Cornélios, e de tantas outras experiências que ele pregando aos gentios que viviam em Jerusalém, e eles convertiam, levavam-os a crer e a dar os testemunhos, e eles recebiam o Espírito Santo. Ou seja, a partir dali eles tinham poderes de cura, poderes de falar em outras línguas e tantas outras possibilidades que os apóstolos também tinham. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Naquele momento, Pedro mostra-lhes que, pela fé, eles se convertiam. Pela fé, eles purificavam seu coração, modificavam seus sentimentos, seu ponto de vista, seus modos de agir. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Aí começa então o problema, que queriam jogar para aquelas criaturas um peso, um fardo, um jugo, como Jesus diz, meu jugo é leve. Eles colocavam um jugo pesado para que ninguém pudesse suportar, para que ninguém pudesse carregar aquele jugo. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O que era importante então era o essencial era crer na graça do Senhor Jesus Cristo. E, logicamente, que todos aqueles que se convertiam se comprometiam a trabalhar para o bem, para a divulgação do Evangelho nascente, para a criação de novas igrejas nascentes, para fortalecer aqueles grupos e, principalmente, fazer a caridade, ajudar uns aos outros, para que ninguém passasse por necessidade e por miséria. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam
com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E Paulo e Barnabé tinham passado por várias experiências onde eles faziam mais sucesso com os gentios do que com os próprios judeus por onde eles passavam. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E ali, quando Pedro faz o relato de como ele converteu aqueles gentios, Tiago mostra-lhes que era importante entender que Deus também queria os gentios entre os seus seguidores. E com isso, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Se o Senhor faz todas estas coisas, então por que eles estavam querendo que eles seguissem a crença judaica? Que bastava acreditar em Jesus e seguir Jesus. Não era necessário mais seguir Moisés? Porque após a vinda do Cristo, ele seria o centro, o pilar de todo o ensinamento. Que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, todas as coisas que são conhecidas desde a eternidade estaria sendo, então, mostrada para aquelas pessoas, ensinada para aquelas pessoas. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, aquilo que pudesse contaminá-los verdadeiramente era o que eles tinham que convencê-los. Afastem de ídolos, da prostituição, da contaminação e de tudo que é sufocado e do sangue. Se eles procurassem não se contaminar desta forma, tudo mais ficaria tranquilo, tudo mais seguiria o caminho evolutivo, natural e normal. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. O que era necessário ensinar para eles era a parte moral e a parte da purificação do coração e também de alguns hábitos alimentares. Porque ensinar Moisés já tinha quem ensinava no templo. Desde a antiguidade já tinha quem lia Moisés nas sinagogas sempre para eles poderem aprender. Então, deixasse as pessoas à vontade, se quisesse seguir, já tinha quem seguisse. Mas eles tinham que fortalecer o ensinamento cristão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. A partir do momento que se contiveram, que concordaram, então, já que já vai esses dois, vai mais dois juntos, para aprenderem, para colaborarem, para ajudarem. E tinham que fazer longas caminhadas. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado o mandamento. Aqueles que, ouvindo que lá estava sendo aceito o cristianismo, foram lá ensinar a lei de Moisés e dizendo que tinha que ter, paralelamente ao Cristo, também as leis mosaicas. Eles mandam uma carta para eles, para que todos eles ficassem tranquilos, seguissem apenas o Cristo. Porque quem os foi após eles e levar aqueles ensinamentos não tinha a ver com eles.
pareceu-nos bem. Reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, e os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Então, junto com Paulo e Barnabé, iria Judas, Barsabás e Silas. Esses dois, então, integrariam uma nova equipe para divulgar o Evangelho por toda a Anatólia, que hoje é a Turquia, toda aquela região ali daquela península, e também por Chipre, e mais tarde chegaram à Grécia, e mais tarde um pouco a Roma. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. E aqui colocaram a fornicação. Fornicação abrange um monte de situações, várias outras coisas, não só a prostituição, mas também a fofoca, a intriga, o deboche e outras coisinhas mais, a provocação. Então já deu uma reduzida, deixou uma palavra que englobava várias situações que teriam que pensar para que eles começassem então a interiorizar o Evangelho do Cristo. E não é muito simples colocar o Evangelho na cabeça de quem, pelo menos naquela existência, nunca tinha ouvido falar de alguém tão misericordioso, tão bom e tão disposto a ajudar e a colaborar. A partir do momento que aquelas pessoas começam a entender que Jesus personificava o bem, que transcendia e transcende até hoje o nosso entendimento comum, as pessoas ficavam mais felizes e procuravam aconchegar-se mais ao Mestre. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Eu coloquei profeta numa cor diferente, por quê? Profeta é médium. Então, aquelas pessoas que ali trabalhavam na divulgação do Evangelho eram médiuns psicofônicos, que atendiam, graças a Deus, aos bons espíritos e passavam mensagens santificantes, edificantes, e que faziam aquelas pessoas refletirem sobre suas atitudes, sobre suas ações e tomarem o caminho da paz, o caminho do amor. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Quando eles já estavam lá um tempo, já tranquilos, já se fortalecidos naqueles ensinamentos, eles falaram que eles podiam voltar. Mas Silas preferiu ficar. Já tinha se familiarizado com aquela equipe. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então saíram iriam sair, passando por todas aquelas cidades que receberam pedradas, chibatadas, foram expulsos, espancados até quase a morte, mas iriam assim mesmo. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então João Marcos foi até um certo ponto, depois quis voltar, deixando-os preocupados, então não deveria ir mais. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo
escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E aí ele sai em direções opostas. Barnabé vai com Marcos para Chipre e Paulo vai para o interior da Antioquia, da Anatólia, acompanhado de Silas. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. E assim, eles iam de templos em templos, de igreja em igreja, levando a mensagem do Senhor. A força e a coragem que aqueles homens tinham de enfrentar todas as adversidades, caminhavam por caminhos ermos, sujeitos às intempéries, chuva, vento, frio, animais ferozes, salteadores, e não poucas vezes eles foram assaltados, não poucas vezes se depararam com animais ferozes diante deles, e recursos mil a espiritualidade usava para defendê-los, para protegê-los, para continuar aquela missão. Hoje, temos vários meios de levarmos a mensagem do Cristo aos corações humanos. Que o Senhor nos dê força e coragem, sabedoria, discernimento e principalmente nos dê magnetismo de amor e de paz, de confiança e serenidade para que as pessoas possam confiar em nós e possam seguir conosco no caminho redentor do amor do Cristo. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos lares.